exaltado seja o nome do Senhor. Louvado e exaltado seja Deus. Oh glória, aleluia. Deus me trouxe aqui com uma palavra revelada por Ele para a tua vida. Deus me trouxe aqui com uma palavra revelada. Essa palavra foi revelada pelo próprio Deus para você. E sabe o que o Senhor diz para mim? Diga para ela, diga para ele abrir bem o coração e aplicar esta palavra. Deus quer falar contigo na terra hoje, através dessa live. Então permaneça nesta live e dê crédito à palavra de Deus, porque Deus quer falar contigo. A palavra de Deus vai dizer em Jeremias capítulo 18. A palavra de Deus vai dizer, a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te, Deus seja louvado, e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Vou repetir de novo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Quando eu li essa palavra, o Senhor falava ao meu coração: diga para o meu povo se levantar às madrugadas, aleluia, glória a Deus, e buscar a presença do Senhor. Quando eu li essa palavra, o Senhor dizia: diga para o meu povo levantar as madrugadas e me buscar, aleluia. Eita, glória de Deus. O Senhor diz que Ele quer mais de você. O Senhor diz que Ele quer mais de você. O que Ele quer, irmã? Ele quer que você busque mais. Ele quer que você ore mais. Ele quer que você pregue mais. O Senhor quer mais de você. E você não tem entendido o falar de papai, mas Ele me traz aqui para te dizer: levanta, levanta, porque eu tenho algo para falar contigo na terra, e é pelas madrugadas. O Senhor diz: levanta, levanta, porque eu tenho algo para falar contigo pelas madrugadas. Papai me traz aqui para me te dizer: levanta. O Senhor, por essas noites, aleluia, Ele vai te despertar às madrugadas. O Senhor, por essas noites, por essa, aleluia, essa noite, as noites que vem aí, o Senhor vai te despertar às madrugadas. E Ele disse: desce a minha casa do oleiro. Papai quer falar contigo algo. Papai quer falar contigo algo. Papai quer revelar algo para ti. É para ti, é para ti. Papai quer falar contigo na terra. E para Ele falar contigo é necessário tu descer. Desce, filha minha, desce a casa do oleiro. Eu tenho algo para te mostrar lá. Eu tenho algo para te mostrar. O Senhor disse: desce. Porque Jeremias, irmão, ele estava ali, ele estava deitado. O Senhor falou: levanta-te, Jeremias, e desce a minha casa. Desce a casa do oleiro, Jeremias.
porque eu farei você ouvir as minhas palavras. A ordem de Deus para você é: levante pelas madrugadas e ore, porque Deus vai fazer você ouvir as palavras dele. Deus vai fazer você ouvir as palavras dele. E a Bíblia vai dizer: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Então Jeremias obedeceu ao Senhor, e Jeremias desceu à casa do oleiro. Irmã, o que é descer à casa do oleiro? É orar, é buscar a Deus. E a palavra de Deus diz que Jeremias, ele foi, irmão, e ele desceu à casa do oleiro. E quando Jeremias desceu à casa do oleiro, ele viu o oleiro, que era Jesus. Ele viu que o oleiro estava fazendo a obra sobre as rodas. Então, automaticamente, quando ele desceu, quando ele decidiu obedecer à voz do Senhor, o Senhor falou com ele a sua palavra. O Senhor fez ele ver. E o que foi que Jeremias viu, irmã? Jeremias viu o oleiro, que o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Papai diz que quando você descer à casa do oleiro, ele vai te revelar do jeito que ele está trabalhando. Ele vai te revelar algo. Ele vai te revelar, aleluia, algo que você precisa saber. Algo que você precisa saber, você precisa ficar por dentro. E papai vai te revelar. Porque o Senhor revelou para Jeremias, porque Jeremias ouviu. Quando ele falou: desce a casa do oleiro, Jeremias desceu. E o Senhor mostrou para Jeremias a obra que ele estava fazendo. O Senhor vai te mostrar a obra que ele está fazendo, irmão. O Senhor vai mostrar para você a obra que ele está fazendo. Quando você descer a casa do oleiro, quando você ir buscar a Deus, quando você se revertir das armaduras de Deus, ele vai mostrar para você em que ele está trabalhando, do jeito que ele está trabalhando. Mas a palavra de Deus diz: desce a casa do oleiro. Eita glória! E o Senhor mostrou para Jeremias, aleluia, como o Senhor estava trabalhando no vaso. O Senhor mostrou para Jeremias como ele estava trabalhando no vaso. E ele disse como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Jeremias, ele disse, aleluia, e ele me mostrou. Jeremias viu, aleluia, glória a Deus, o vaso estava quebrado. Olha a visão que Deus ele deu para Jeremias quando Jeremias desceu à casa do oleiro. Ele disse: o vaso estava quebrado e o vaso estava na mão do oleiro. Quem é o oleiro, irmã Maciele? O oleiro é Jesus. Quem é o vaso, irmão? O vaso é uma pessoa. Então o Senhor mostrou o seu mistério. O Senhor mostrou, revelou para Jeremias o seu mistério. Que havia um vaso quebrado, mas que esse vaso estava na mão do Senhor.
E o Senhor mostrou para Jeremias que ele ia fazer outro vaso. Ele ia fazer outro vaso. Do jeito que parecia bem aos olhos do Senhor. O outro vaso. Olha só a palavra. Deus mostrou a visão. Deus mostrou a visão para Jeremias, que tinha um vaso quebrado na mão do oleiro, que tinha um vaso quebrado na mão do Senhor, mas que o Senhor ia fazer um vaso novo, mas que o Senhor ia fazer um vaso novo, do jeito dele, da vontade dele. Ei, aleluia, glória a Deus. Há um vaso que está quebrado, mas ele está na mão de papai. Há um vaso que está quebrado, mas ele está na mão de papai. E papai disse: desce às madrugadas, eu vou te mostrar como eu vou trabalhar nesse vaso. O Senhor vai fazer um vaso novo. O Senhor mostrou essa palavra para Jeremias. E ali Jeremias, a palavra diz: não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E a palavra do Senhor diz que o Senhor disse: eu farei com vocês o que esse oleiro fez com o vaso. Eu farei com vocês, olha só, eu farei com vocês o que o oleiro fez com o vaso. Nós somos o vaso e ele é o oleiro. Aleluia, glória a Deus. E quando ele vê que o vaso não está, aleluia, 100% com ele, quando ele vê que um vaso está querendo se rachar, o vaso vai parar na mão do oleiro. E o oleiro começa a moldar o vaso. O oleiro começa a moldar o vaso. Porque ele é o oleiro e eu e você somos o vaso. Ele é o oleiro e aquela pessoa é o vaso. Ele é o oleiro e aquele alguém é o vaso. E quando o papai quer transformar o vaso, papai faz do jeito que ele quer. Papai faz do jeito que ele quer. Ou para nos transformar, ou para transformar alguém dos nossos. Ou para nos lapidar, ou para lapidar alguém dos nossos. Ou para nos mudar, ou para mudar alguém dos nossos. Porque ele é o oleiro e nós somos o vaso. E o vaso está na mão do oleiro. Nós estamos na mão do Deus vivo. A nossa casa está na mão do Deus vivo. A nossa família está na mão do Deus vivo. O nosso casamento está na mão do Deus vivo. E se ele vê que tem alguma coisa errada, ele, aleluia, pega o vaso, coloca na mão e começa a moldar. E a moldação de papai dói. Mas é necessária a moldação. Você está entendendo a palavra? A moldação de papai dói.
Porque papai quer um vaso perfeito, um vaso de honra, não um vaso de desonra. Papai quer um vaso de honra, não um vaso de desonra. E é um processo. Tem gente que está na mão do Deus vivo. E papai tem moldado, viu? Papai tem moldado. Olha a visão que Deus deu para Jeremias. Eu quebro o vaso e faço um vaso novo. Todo o poder e toda a honra está na mão de quem? De papai. E operando ele sobre as nossas vidas, quem impedirá? Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz: no momento em que fala contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derribar, para destruir, se é tal nação contra o qual fala, se converte na sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. A palavra de Deus diz aqui agora que se uma nação se levantar contra, para falar, oh Jesus, fala Deus. Se uma nação se levantar contra um reino, para arrancar, para derribar, para destruir, e se essa nação se arrepender, Deus se arrepende de fazer o mal, de permitir o mal vir sobre a nação. Porém, se uma nação vier para destruir, para arrancar, para derribar, e ela não se arrepender, e ela não se converter da sua maldade, ela está na mira do Senhor. O que é que essa palavra quer dizer, missionária Maciele? Essa palavra quer dizer, se alguém se levantar, vou falar assim, se alguém se levantar para matar, para roubar, para destruir, e não tiver convertimento da sua maldade, há um presto de conta dessa pessoa para com o papai. Se essa pessoa não se arrepender da sua maldade, ela vai ter que prestar conta com o papai. Porém, se ela se arrepender da maldade, se ela se arrepender do que ela está fazendo, o Senhor também poupa. O Senhor também se arrepende do mal vir sobre ela. Do mal vir sobre ela. Você está entendendo essa palavra? Você está entendendo essa palavra? Papai traz aqui para te dizer: quem se levantou contra você para destruir, para matar, para arrancar, para te jogar no chão, e não tiver convertimento, vai ter um preço de conta com o papai. Mas porém, se ele tiver arrependimento, convertimento, e se arrepender da sua maldade, Deus também se arrepende e não permite nenhum mal vir sobre essa pessoa. Aleluia. E no momento em que fala de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, e ela fizer o mal diante dos meus olhos, e não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. A palavra de Deus vai dizer: se um reino, olha o outro exemplo que Deus dá, se um reino fizer maldade e não dá ouvido à minha palavra, e não dá ouvido à minha palavra, e não dá ouvido à minha palavra, eu me arrependo do bem que tinha dito
que lhe faria. Porém, se você não der ouvido à palavra de Deus, não der ouvido àquilo que Deus quer que nós damos ouvido, tudo aquilo que Deus falou que ia fazer na minha vida, tudo aquilo que Deus falou que iria fazer na minha casa, Ele não vai mais fazer, porque Ele não vai fazer algo pelo um filho rebelde, pelo um filho desobediente, pela uma casa rebelde. Você quer que as promessas aconteçam na tua vida? Então ouça. Dê ouvido à palavra do Senhor. Dê ouvido à palavra do Senhor. Dê ouvido. A palavra de Deus diz: ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estão forjando mal contra vós e projetam um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. E aqui a palavra de Deus diz que se alguém forjar o mal, querer fazer o mal, se alguém querer fazer o mal contra você, querer plantear contra você, querer lhe destruir, e essa pessoa não se arrepender do seu caminho, não melhorar as suas ações, se essa pessoa querer andar só com a malvadeza do seu coração, o advogado fiel, irmão, é Jesus. E Ele vê tudo, Ele conhece tudo. A palavra de Deus diz: se alguém andar com maldade para com você, se alguém não se arrepender das maus ações que ele está fazendo, se ele andar com a malvadez do seu coração e não querer mudar as suas ações, o Senhor julgará essa pessoa. O Senhor terá uma sentença para com essa pessoa. O Senhor terá uma sentença para com essa pessoa, porque o Senhor dá a oportunidade da pessoa se arrepender. Quem concorda? O Senhor dá a oportunidade da pessoa se converter. Quem concorda? Mas se a pessoa não se converter, irmão, a chibata de papai desce, a espada do Senhor desce, porque papai é amor, mas Ele também é fogo, Ele também é justiça e fogo consumidor, e ninguém escapa das suas mãos. 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 Não adianta fazer o mal e correr. Não adianta fazer o mal e correr. Não adianta. Porventura deixasse a neve do Líbano por uma rocha do campo, ou deixasse a água estranha, fria, a corrente. Contudo, meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso, vaidade, fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e as veredas antigas, para que andessem por veredas afastadas, não aplanadas, para fazer da sua terra o espanto, uma irisão perpétua. Todo aquele que passa por ela se espantará. Olha aqui, o Senhor disse: porém o meu povo se esqueceu de mim e começou a acender incenso a outros deuses, começou a andar com avareza, vaidade, tudo aquilo que não agradava a Deus. Irmão, e quando eu me esqueço de Deus, quando eu me esqueço de papai, aleluia, glória a Deus, consequências vêm para mim.
quando eu me esqueço do meu Criador, daquele que deu a vida por mim, quando eu me esqueço e quero andar só no meu caminho torto, errado, irmão, uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega, irmão, né? Porque a gente tem que andar nos caminhos de Deus, nos estados de Deus, fazendo a vontade de Deus. E quando eu quero fazer as minhas próprias vontades, os meus próprios deleites, eu termino me prejudicando. Eu termino me prejudicando. Olha aqui, ó, como o vento oriental os espalharei diante da face do inimigo. Mostrar-lhe-ei as costas e não o rosto no dia da sua perdição. Não disserão: vinde, maquinemos projeto contra Jerusalém. Jeremias. Porquanto não perecia a lei. Então, quando a gente faz o mal, o Senhor vira as costas para nós. Quando a gente faz só maldade, o Senhor vira as costas para nós. Tem alguém aí que tem feito muita maldade, viu? O Senhor está com as costas viradas para alguém. Tem alguém que só tem feito maldade, plantado maldade. O Senhor está de costa para ele. O Senhor está de costa. O Senhor está de costa para ele, porque ele só tem feito maldade. E o Senhor não é a favor da maldade. Por quê? Porque casa rebelde não ouve a palavra. É casa rebelde, não ouve a voz do Senhor. E quando eles chamarem pelo Senhor, o Senhor não vai responder eles. Quando ele chamar, a palavra quem está dizendo, quando ele chamar para o Senhor, né, irmão? Porque tem pessoas que só chamam o Senhor na hora do, vamos ver, na hora da pior, na hora da dificuldade. E quando eles chamarem, o Senhor vai virar as costas para eles e não vai responder eles, para eles reconhecer a maldade deles. A maldade deles. Porventura pagará-se o mal por bem, pois cavarão uma cova para a minha alma. Lembra-te que eu compareci na tua presença para falar o seu bem, para desviar deles a tua indignada. Aí aqui a palavra de Deus diz, ó, porém paga-se o mal com o bem. Nós temos que pagar o mal com o bem. Mas se eles abrirem uma cova para você cair, quem vai cair são eles. Você faz a sua parte, paga o mal com o bem. Mas se eles abrirem uma cova, sem perceber, eles mesmos caem. Sem perceber, eles mesmos caem, eles mesmos deslizam e eles mesmos caem. Aleluia. E aqui diz, portanto, entrega os seus filhos à fome, entregai-os o poder da espada, sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas, seus maridos sejam feridos. Então aqui é a sentença. Aqui é a sentença para quem não ouve a voz de Deus. Aqui é a sentença para quem não ouve a voz de Deus. Sofre. Quem não ouve a voz de Deus sofre. Quem não ouve a voz de Deus perece. Quem não ouve a voz de Deus, irmão, perece, sofre. A família é desestruturada, a casa, o trabalho, tudo é desestruturado. Por quê? Porque não ouve a voz de Deus. Porque não ouve a voz de Deus, né? O Senhor sabe os seus caminhos e o Senhor diz, arrependei-vos e se converteis, porém eles não querem arrependimento, porém eles não querem convertimento. E quando eu não quero convertimento, irmão, vem coisas ruins sobre a minha vida. Quando eu não ouço a voz de Deus, vem coisa ruim sobre a minha casa. Quando eu não ouço a voz de Deus, vem coisas ruins sobre a minha casa. Então dê ouvido à palavra de Deus, se convertei-vos, arrependei-vos, enquanto é tempo.
enquanto é tempo. Porém, se você se converter, se arrepender, Deus se arrependerá do mal que vinha sobre a tua casa. Também, se não se arrepender, a espada vai descer e você vai ter que prestar um alto preço com o Senhor Jesus Cristo. Amém, meu povo? Glória a Deus e aleluia. Deus seja louvado nessa noite. Guarde essa palavra no teu coração, aplique ela, tá? No teu coração, em nome do Senhor Jesus. Eu vou ficando por aqui. Nós se vê na live do YouTube ao vivo.